comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do CultivaCast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir para vocês já chegarem aqui esmagando o dedo no like, comentando, compartilhando, engajando o nosso conteúdo. Também quem puder, contribua através do nosso Pix que está aqui na tela. Tornem-se membros do canal, apoiem esses nossos momentos de encontro e reflexão aqui no canal do Instituto Cultiva. E hoje, então, eu tenho a alegria, vocês pediram e a gente conseguiu agendar aqui uma conversa com o professor Reginaldo Nasser. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Professor, eu quero já começar te ouvindo um pouco, queria uma análise tua do momento que se encontra hoje, essa questão do conflito Israel-Palestina, na verdade, do genocídio que está em curso e que avança cada vez mais, quase para uma solução final. A gente viu recentemente manifestações, inclusive da sociedade civil de Israel, contrária, né, pedindo o cessar-fogo, enfim. Isso pode ter algum resultado concreto? Qual a tua análise? Olha, infelizmente, se a gente olhar as pesquisas, e são várias que têm sido feitas, de opinião pública, abrangendo os vários aspectos da ação de Israel, né, as pesquisas de opinião pública na sociedade israelense, isso já nos alerta que o máximo que vai chegar ali, nessas manifestações, é forçar uma negociação dos reféns, né, que é importante. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, teve uma pesquisa que perguntava se a pessoa se importa pouco, importa mais ou menos, ou importa muito com os palestinos morrendo de fome. A maioria respondeu que não se importa, né? Teve também uma outra pesquisa e, em um certo momento, eles respondiam que queriam, sei lá, 60%, mas sempre a maioria, os palestinos fora de Gaza. E Gaza não seria dos palestinos. Então, tudo isso aí dá um perfil muito pessimista, né, para a possibilidade de alguma solução para a questão da Palestina, solução no sentido de cessar fogo, construção do Estado palestino, quer dizer, tudo isso aí, hoje, eu entendo que está fora do horizonte, infelizmente, né? Porque não há na opinião pública, não há na sociedade israelense e não há no parlamento israelense alguma alternativa possível nesse sentido. Tem organizações na sociedade israelense, organizações judaicas, que têm uma posição muito, muito clara, muito forte, muito envolvente na defesa do Estado palestino, tem, mas é uma minoria. Então, essa variável é interessante, foi uma variável importante para a gente lembrar historicamente, já para retirar a comparação, na Guerra Civil do Líbano, na década de 80. Lá no final da Guerra Civil, um dos elementos importantes foi a opinião pública israelense, que foi a favor de sair fora do Líbano. Israel ocupava o Líbano, inclusive de responsabilizar, à época, o Ariel Sharon, que foi um general que comandou a invasão do Líbano. Então, essa imagem que ficou lá atrás, Israel, tudo, pensando que ela voltaria, é uma ilusão. Então, por aí não vai. Uma outra questão importante para isso também, para retirar qualquer possibilidade de vir da sociedade israelense uma discussão sobre a questão da criação do Estado palestino. Uma questão muito objetiva e clara. Tem por volta de 600 mil colonos na Cisjordânia, né? Para ter o Estado palestino, precisa retirar esses colonos. Quem vai fazer isso? Mesmo que queira, isso é uma guerra civil. Quer dizer, então, ou seja, a sociedade israelense vai a uma guerra civil em prol da questão palestina? Não vai. Então, é uma preocupação que é legítima, claro, com os reféns, mas eu entendo que ela para por aí. Um segundo elemento é o seguinte: o que está acontecendo, é uma pergunta que a gente tem que responder. O que está acontecendo em Gaza é de única e exclusiva responsabilidade de Netanyahu ou é um direcionamento do Estado israelense, quer dizer, de forças políticas que vão além do Netanyahu e que têm base na sociedade para apoiar isso? Eu acho que é a segunda alternativa. Então, portanto, ainda que o Netanyahu tenha responsabilidade, ainda que a gente saiba, né,
a forma como ele opera, as alianças que ele faz, a gente sabe tudo isso daí e vê nas próprias declarações dos ministros. São muito claros naquilo que eles fazem, de exterminar mesmo o povo palestino. Mas ela vai além. É um projeto que atinge a nação, que engloba a nação de Israel, da população Israel judaica, porque tem 20% da população de Israel, sempre lembrando as pessoas, é de palestinos, né? Palestinos que moram em território israelense. Portanto, eu já há um tempo tenho avaliado isso, ou seja, aquilo que eu chamo a variável interna, eu acho que ela está fora. Tem que ser algo que venha de fora, algo da comunidade internacional. Que também a gente não vê uma questão prática em relação a isso, né? Além de notas e de posições, de declarações, de discursos. Então, é meio angustiante. Angustiante, né? Essa é a palavra. Porque o que você olha, também eu gosto sempre de pegar a perspectiva histórica. Se você olhar a questão das grandes potências no Oriente Médio, né? Porque são elas que resolvem. Não adianta falar. Então, Israel foi criado pelas grandes potências. Então, o ato de criação de Israel veio da ONU, apoiado por grandes potências. Sem isso, não teria o Estado de Israel ou teria o Estado de Israel da Palestina. Então, isso é ponto pacífico. Durante todo esse processo, Israel teve apoio, né, dos Estados Unidos, principalmente, das potências ocidentais. E durante o período da Guerra Fria, não todo o período, até 73, foi a última guerra de países árabes com Israel, foi Síria e Egito com Israel, né? Quando termina a guerra, né, há um acordo de paz e tal. Anos depois, 2, 3 anos depois, os Estados Unidos vai mediar um acordo de paz do Egito e de Israel. Nesse acordo de paz, ele é essencial para entender o Oriente Médio hoje. Por quê? Porque a partir daquele momento, a questão palestina deixou de ser uma questão dos Estados árabes. Porque o Estado árabe, que a gente pode dizer o Estado árabe, dá no singular, que sempre, até então, apoiou a questão palestina, era o Egito. Né? O Egito veio com o Nasser, Gamal Abdel Nasser, o nacionalismo, foi ele que ajudou a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Primeira Guerra, com a Guerra dos 6 Dias com Israel, a Guerra de 73, ali acabou. Então o Egito era o país, até então, mais importante do mundo árabe. O Egito saiu fora e, desde então, ficou aliado de Israel e dos Estados Unidos. A gente assiste hoje o papel que o Egito tem, inclusive, de não abrir a fronteira com Gaza, né? A partir daquele momento, eu diria que, embora nós estivéssemos na Guerra Fria, o mundo do Oriente Médio já era unipolar, porque a União Soviética saiu fora, né? Quando eu citei aqui a Guerra do Líbano em 80, a União Soviética não teve presente, só tinha um lado. Estava os Estados Unidos, França, os aliados ocidentais. E de lá até hoje, só foi aumentando a presença. Pós o 11 de setembro, com a ocupação do Afeganistão, a ocupação do Iraque, as ações norte-americanas. Então, a assimetria é muito grande. Não é só entre Israel e Palestina, que é enorme, mas também dos aliados. Então, você não tem nenhum Estado, né? Eu sempre digo o seguinte, Israel tem os Estados Unidos. Os palestinos têm quê? Tem a Rússia, tem a China? Não, não tem. Tem, como você disse, em declarações. Só isso, mais nada. Nada. Nenhuma coisa concreta, nem econômica, nem militarmente. E nem dos estados da região. Nenhum. Né? Se cita muito o Irã. Palavra. O Irã, não vou entrar aqui no mérito, mas o Irã não tem armas. O Hamas não tem arma do Irã. O Hezbollah, sim. O Hamas, não. Não tem arma nenhuma do Irã. Então, ou seja, na área militar, na área econômica, a assimetria é enorme. E ninguém está disposto, né, a ir às últimas consequências pelos palestinos. Isso de um lado. Quem que está? Aí sim a sociedade de uma forma geral. No próprio Ocidente, Estados Unidos, sociedade americana, mobilizações gigantescas na França, na Inglaterra. Outro dia uma imagem que circulou muito pela internet,
sei se você chegou a ver, um casal que estava andando de trem em Sydney, na Austrália, e ele estava em direção contrária que vinha a manifestação. Ela ligou a câmera do celular e foi olhando no sentido contrário. Uma manifestação imensa pela Palestina. Então, o que a gente tem observado nas chamadas democracias ocidentais representativas? E a questão palestina mostra bem isso. Uma crise de representatividade. Porque, ao mesmo tempo que você tem essa mobilização na sociedade, não repercute naqueles que decidem, não repercute no parlamento. Né? Nós vemos uma questão, quer dizer, a grande maioria, ou quase totalidade dessas pessoas que vão às ruas nos Estados Unidos eram eleitores do Partido Democrata. Mas o Partido Democrata, absolutamente, quer dizer, o apoio ao genocídio começou com o Joe Biden. Né? E, aliás, em algumas cidades, algumas comunidades dos Estados Unidos, muitos apontam que um dos motivos por a Kamala ter perdido a eleição foi justamente isso. Uma comunidade árabe ali que por raiva, ou votou no Trump ou não votou. Né? Então, há essa crise de democracia representativa. Ou seja, os parlamentos ou o governo não se movimenta na direção que as sociedades estão. Porque as pesquisas de opinião pública mostram que é o grande apoio à questão palestina. O chamado mundo árabe já era conhecido por isso há um tempo. Né? Tanto é que sumiu a expressão. Antigamente se usava muito a rua árabe. O que diz a rua árabe? Né? Porque a rua árabe é uma coisa, vamos dizer assim, e os corredores dos palácios dos governos são outra. É um disparate. Né? Marrocos, por exemplo, um grande aliado de Israel. Opinião pública completamente contrária a Israel, favorável aos palestinos. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, recentemente, é um país autoritário, regime autoritário, mas um país poderoso, econômico e militarmente. 85% da população é contra acordo com Israel. Tanto é que a Arábia Saudita foi o único país ali das monarquias do Golfo a não aderir aos acordos de Abraão. Os acordos de Abraão foram os acordos que o Trump começou lá no primeiro governo, trouxe os países árabes para normalizar as relações com Israel. A Arábia Saudita não entrou. Então você tem essa tensão. Então o que acontece? Por vezes esses governos árabes dão declarações a favor de palestinos, fazem outra medida superficial para agradar as ruas. E nós vamos estamos nessa situação. Né? A situação indefinida, mesmo o Brasil, todos os outros países que vivem dando declarações, mas não sai do lugar. Só para concluir essa coisa de declarações, eu particularmente já passei do meu limite. Né? Todo dia eu recebo e eu já não estou assinando mais. Ontem eu recebi, não assino mais. Né? Mas eu diria o seguinte, o Ted Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, muitos até dizem que o Trump parece, ele é do estilo do Trump, ele era militar, não era empresário. E o Ted Roosevelt ficou conhecido por uma frase que era fale manso e desça o porrete. Né? Eu diria que hoje, com Israel, é o inverso. Os países falam duro e agem suavemente. É a situação. Então, você vê o Erdogan da Turquia, uma linguagem dura, acho até exagerada, nenhuma atitude. 20% do petróleo que Israel consome vem do Azerbaijão, que o petróleo passa pela Turquia e vai para... Ele não precisa fazer ameaça, ele não precisa xingar o Netanyahu, ele não precisa fazer nada. Era só não deixar passar isso. Já estrangulava uma parte da economia de Israel. Ou seja, ninguém toma atitude. É essa a situação. Então, é uma situação indefinida. Por quê? Por outro lado, você disse aí, solução final. Mas vai matar 2 milhões de pessoas? Também não vai. Então... Realmente. Sim, a coisa só não piora porque há uma resistência do povo palestino. Do povo palestino. Aliás, eu sempre gosto de ler o argumento contrário, né? E faço muito esse exercício. E saiu há um tempo atrás, na revista Foreign Policy, é uma revista importante dos Estados Unidos, onde você vê lá todas as tendências. E um analista acadêmico, respeitado, ele argumentou o contrário do que nós estamos falando. É fantástico. Né? Então, ele diz assim, é inevitável acontecer isso em Gaza. Né? Ele vai dizer, por quê? Porque a resistência é grande. É fantástico. Quer dizer, se você não resiste, tudo bem. Então, mas o cara é um acadêmico.
assim, de respeito e tudo, escreveu isso. Ele falou, a resistência é enorme. Ele falou, comparando com as ações no Afeganistão, no Iraque, no Estado Islâmico, comparativamente, o Hamas resiste, a população palestina resiste mais. Se eles resistem mais, tem que morrer mais, porque a ação... Ou seja, a variável mais importante é a ação militar para ele. Então, é isso. Então, se resiste, eu tenho que agir mais força, né? E aí, com mais força, você vai matar mais gente. Então, ele aponta lá que é uma coisa indesejável, mas necessária. Professor, e pensando, né, dentro desse cenário que tu trazes, que vão diminuindo as possibilidades de que esse conflito chegue ao fim em algum momento na história, porque também essa questão dos dois estados, sim, né? Qual seria... Há alguma alternativa, assim, diante desse cenário? Sim. Não, eu acho assim, voltando ao meu argumento, se não houver uma ação internacional, eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que Israel, esse Estado de Israel foi criado, para ele deixar de existir, esse Estado, já explico qual que seria a ideia, teria que vir internacionalmente também, né? Quer dizer, eu estou falando várias possibilidades, um boicote econômico, sanção econômica, ou até os Estados Unidos não precisa fazer nada. É só não mandar mais arma para Israel. Ponto, parou. Isso aí tendencialmente vai cair. Questão dos estados. Eu entendo como alguns têm levantado a questão o seguinte. Como princípio, sempre a ideia de um estado e dois povos, quer dizer, um estado binacional. Uhum. Né? É interessante, porque às vezes a gente fala assim, vamos construir um estado, né? Na verdade, o Estado já está aí, é esse Estado. O que ele precisa ser feito? Ele precisa ser um Estado democrático para judeus e palestinos. Parece simples. É isso. É essa a questão. Quer dizer, o Estado já tem, mas não nessa configuração. Quer dizer, é mudar a configuração, mudar o regime político e, obviamente, como consequentemente, acabar com o apartheid e com a ocupação. Então, ou seja, é uma ideia de uma transformação por dentro. Não é mais... Porque, veja, a questão sempre foi colocada, e desde Oslo, de forma equivocada. Quando se colocava os representantes de Israel de um lado e os representantes da Palestina de outro, o fato era, não tinha Estado, quer dizer, eles estavam representando um povo sem Estado e sem força militar ou econômica, e de outro lado, alguém que já tinha um Estado e já uma força econômica. Então era uma abstração ter lado a lado os diplomatas negociando o que se já assimetria, que foi Oslo. Então, o acordo no papel é lindo e maravilhoso, na hora de implementar não teve sentido nenhum. Então, ou seja, esse esquema é um esquema para quando já existem estados, Ucrânia e Rússia. A Ucrânia é um estado relativamente novo, mas está lá, tem forças armadas, tem um território, tem coisa, tem isso. Então, aí é uma discussão que você vai fazer. Não é da Palestina. A Palestina é colonização. Nós temos que comparar com as colonizações que houve na África, na Ásia. É isso, é um processo de colonização. Não tem... aliás, uma carta que eu estou mencionando, as cartas aparecem, eu olhei, genocídio, aí não mencionava colonização. Não menciona, eu não assino também. Eu já não quero assinar carta, mas ainda mais sem mencionar, porque não é um problema, vamos dizer assim, isolado, humanitário, direitos humanos. É isso, mas é decorrente do processo de colonização. Né? Então, ou seja, um Estado, já está aí, tem um Estado. A questão é transformar esse Estado, porque nesse mesmo território estão palestinos e judeus, quer dizer, palestinos árabes, palestinos com cidadania israelense, que são cidadãos de segunda classe, e os judeus cidadãos de primeira classe. Vai transformar isso. Mas difícil, né? Coisa quase impossível também. Mas seria por aí. Eu acho que não teria outra forma de fazer isso. Então, essa ideia de ter representantes, um de cada lado, até porque os palestinos também têm um grave problema, não só agora, de representação. Né? Quer dizer, a Autoridade Nacional Palestina completamente desacreditada há muito tempo, e agora mais do que ainda. O Hamas, o problema é que ele cresceu em legitimidade,
mas é uma representação que não é aceita majoritariamente pelos palestinos e mais ainda pela comunidade internacional, que não aceita. Os próprios governos árabes não aceitam. Então, você tem também um povo que não está tendo representação. Né? Israel força isso. Você tem um militante palestino, essa semana até ele saiu muito nas redes sobre ele, um fato inusitado também. Ele está preso já há bons anos, 15 anos ou mais, Barghouti. Ele era do Fatah, mas ele não se alinha ao Fatah. E, no passado, fizeram uma pesquisa de opinião pública em eleição na Palestina. Ele, na prisão, ele ganhava todas. Então, isso é uma pessoa que não interessa sair da prisão para Israel. Porque agora, então, vem a notícia que estavam negociando a libertação dele. Que, olha o que aconteceu, é uma cena constrangedora. O ministro Israel foi lá visitá-lo e foi filmado. O cara preso, no estado aqui, comparar as fotos, como ele entrou e como ele está, um negócio assim, degradável. O ministro ainda vai lá na cela fazer ameaça a ele e aos familiares dele. Uma coisa assim horrorosa, para ver o poder que esse cara tem, poder de representação. Que ele está lá preso, não tem arma nenhuma, mas ele representa muito, Barghouti. Então, ou seja, não interessa para Israel, porque ele seria uma liderança incrível. Todo mundo diz, o Qatar estava negociando a saída dele, se ele sair, ele ganha a eleição. Qualquer que seja a eleição na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, ele vai ser eleito. Fala hebraico fluente, fala muito bem inglês, é um cara muito esclarecido, muito articulado, todo, está lá preso com acusação, para variar, de terrorismo. Né? Então é isso, não se interessa por isso, não se interessa. Os Estados Unidos poderia forçar Israel a isso. Uma pessoa começa a ter uma representatividade para discutir, mas nunca interessa. E isso não é de interesse de Israel. E sim, esse aí vai provavelmente morrer na prisão. Com certeza. Não, e tu falaste numa questão, né, que a gente vive hoje no mundo, uma crise de representatividade, que essa questão da Palestina é um exemplo, mas e outra questão que eu acho que também é uma crise é justamente dos direitos, né, professor? Porque, sim, assim, o direito internacional, os crimes de guerra, tudo, sim, isso é rasgado o tempo inteiro, né? Então, eu tenho uma leitura disso, que é o seguinte. Até foi motivo, 2 semanas que eu fiz uma palestra sobre isso. Começou a se falar muito. É interessante, quando veio a guerra sempre acontece isso, quando veio a guerra do Iraque, invasão dos Estados Unidos, muita gente começou, e a ONU, não foi aprovado na ONU, tudo. Aí, como eu sempre estou de advogado do diabo, um argumento socrático, eu sempre invento. Tá bom. E quando é que teve, desde que a ONU foi criada, algum papel relevante em conflitos internacionais? Nunca. Teve uma vez, na primeira guerra do Golfo, que inclusive que ainda existia a União Soviética, que apoiou a guerra, a China apoiou a ocupação do Iraque. Foi a única vez que o Conselho de Segurança teve um consenso em torno disso. Não mais, nunca. O que é a ONU? Não é uma organização supranacional. Organização entre nações. Então, sempre digo o seguinte, o que é a ONU? A ONU é aquilo que as grandes potências querem que ela seja. É isso. Então, é uma ilusão gente ficar falando isso. Se a grande potência não quer, ela não vai. Eu vou dar um exemplo, e sobre o Oriente Médio, eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que ele é muito esclarecedor. Em 1956, o Nasser nacionalizou o Canal de Suez. Para as pessoas entenderem, o Canal de Suez passa lá no Egito, uma comunicação importante de transporte de mercadoria que vem da Ásia para lá, até hoje na época era mais, era dos franceses e dos ingleses, um canal que passa no meio de um país que já era considerado independente. O Nasser nacionalizou. Pois bem, França, Inglaterra e Israel, que não tinha nada a ver com a questão, atacam o Egito. Os Estados Unidos ficou fora disso. E nem sabia os Estados Unidos. Foi uma das únicas vezes que os Estados Unidos e a União Soviética ficaram do mesmo lado. A questão foi levada para o Conselho de Segurança. Inglaterra e França vetaram. O que os Estados Unidos fizeram?
levaram para a Assembleia Geral da ONU. Foi aprovada uma intervenção. E os países enviaram tropa. O Brasil enviou tropa. Eu sempre lembro isso, que é muito simbólico para nós também, a contradição disso, que quem comandou foi o Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura, e um soldado que participou disso era o Lamarca, Carlos Lamarca, que depois, nas memórias, disse que lá ele viu que a miséria era internacional e mudou a vida dele. Por que eu estou trazendo isso também? Primeiro, a ONU pode, desde que as grandes potências queiram. E outra, não precisa ser Conselho de Segurança, porque fica todo mundo... o Conselho de Segurança vetou, tal. O Conselho de Segurança vetou, a Assembleia, tem um passo seguinte. Quem envia tropa? Então, é uma discussão sem sentido. O Conselho de Segurança vai aprovar ou não. Não adianta isso. Tem que enviar tropa. Né? Nunca... Olha bem, você vai me perguntar por quê. Até a gente imagina, mas explicitamente não sei. Nunca foi cogitada uma força de paz para a questão palestina. Foi cogitada força de paz em todo lugar do mundo. O Líbano teve várias vezes. Nunca. Né? Que era preciso isso, com todos os problemas. Né? Então, ou seja, voltar lá para o direito. Então, o direito internacional, só para a pessoa entender, ele tem 3 momentos quando ele fala de direito internacional. Tem um que é o direito de ir à guerra. Então, quando você dá as justificativas para atacar alguém. Foi por democracia, foi porque seu direito à guerra. Aí você tem o direito durante a guerra, que é o direito humanitário. O direito internacional humanitário, ele parte do seguinte princípio. A guerra existe, é muito pragmático. Não nos cabe entrar no mérito, então nós vamos amenizar os efeitos da guerra. Então vem das convenções de Genebra. E cada vez mais desenvolve chama direito pós-guerra. Quer dizer, quando termina, você tem um processo de reconstrução e força de paz. O que está em Gaza agora é o direito humanitário. Né? E realmente é um negócio chocante. Quer dizer, Israel, todos os recordes, mais mortes de agente humanitário, mais mortes de jornalista, mais mortes... E aí a gente está vendo isso. Então aí a gente pergunta o seguinte, tem que perguntar. Outros conflitos como foi? Foi diferente? Eu não vou dizer que é tudo igual, mas foi diferente? Também não. Principalmente os coloniais. Né? Então aí volta a variável colonial. Com todos os problemas, não quero entrar aqui, seria uma discussão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia e Rússia, mas longe do que está acontecendo em Gaza. Mas muito longe. E é justamente por isso, tal como aconteceram, que pouca gente fala, dos holocaustos coloniais, só fala de uma... Então, ou seja, o direito humanitário também, ele expressa esse limite, porque se não tem ninguém supervisionando, se não tem nenhum tipo de coação, por que ele vai obedecer isso? Mas há uma mudança, que alguns estão notando, e a mudança é para pior. Porque até antes do dia 7, Israel e os Estados Unidos eles se pautavam, dentro do direito internacional humanitário, quando justificava as mortes civis, era efeito colateral. Puxa, ataquei ali um carro que tinha terroristas ou militantes e acertou civis que estavam passando. Ou acertou um hospital, acertou uma escola, ou seja, não intencional. É claro que usa e abusa disso, porque você está atacando um lugar superpovoado. Estamos aqui no centro de São Paulo, você vai atacar um prédio. Então essa regra, inclusive, é uma regra que acabou sendo inútil quando aumenta a densidade populacional e as guerras passam a ser nas cidades. A Convenção de Genebra é do início do século XX. Né? Então é inevitável, não é se a pessoa é boa, mas vai jogar E outra, ataque aéreo. Ataque aéreo, por mais aspas que ele seja preciso, ele vai acontecer. Então essa era a justificativa de Israel, sempre deu nas coisas. Agora não é nem essa. Eles dizem que é necessidade militar. Então assim, garantimos, temos que garantir a comida, água, tudo, mas desde que não prejudique os nossos objetivos militares. E qual é o objetivo militar? Destruir o Hamas. Então, volta naquele argumento que eu te falei. O Hamas resiste, eu tenho que necessidade.
né? Esse é um. Mas dentro do governo de Israel, esses são os mais civilizados. No dia 7 de outubro, o ministro do Netanyahu de Segurança, ele deu uma coletiva, está gravado, ele disse: a partir de hoje não vamos deixar entrar água, remédio, não sei o quê, porque quem mora lá são animais. Ele disse isso, são animais, né? E merece ser exterminado. Então, as declarações são, assim, mostram intencionalidade, né? E dizem que é um outro registro. E os Estados Unidos também. Esse evento aí que eu organizei, eu faço sempre questão de fazer isso, porque em junho de 45 foi criada a ONU. Em agosto de 45, Hiroshima e Nagasaki. Aí fica todo mundo, por isso que eu volto a sua pergunta, falando que é uma ordem que foi construída, é a ONU. É verdade. Mas teve a outra de Hiroshima e Nagasaki. Nós vamos ter que entender. Por que não se fala em Hiroshima e Nagasaki? Como ordem. Vê como um fato, vamos dizer, isolado, extemporâneo. Não, mas ele está dizendo a ordem. Ali estava dando o recado, né? Por quê? O Japão já estava derrotado. Todo mundo sabia que estava derrotado. Tá? Hoje tem vários documentos mostrando isso, né? Por que jogou a bomba? Veja, e uma bomba nuclear, ela retira o argumento do efeito colateral. Você sabe que vai matar. Hiroshima não era alvo militar. Não era alvo militar. Todo mundo sabia que não tinha base militar. Então, se for intencionalmente. Então, eu digo sempre, o cara é o Truman, Partido Democrata, não é a extrema-direita, que assinou lá a adesão à Carta da ONU, é o mesmo que 2 meses depois assinou Hiroshima e Nagasaki. Então, é essa a ordem internacional. Não é... Então, ela convive com essas duas coisas. Então, esse problema do direito internacional, das organizações internacionais, ele já está no seu nascimento. Ele nasceu assim e passou todo o século XX e adentra o século XXI nesse direito. Viu? Então, nós não podemos esquecer. E as guerras coloniais. Quer dizer, o pós-45, momento horroroso das guerras coloniais, extermínio na África, na Ásia, para não citar Vietnã e tudo. Então, que ordem internacional é essa? Que o pessoal está dizendo, está acabando a ordem internacional. Se fosse isso, graças a Deus. A questão é que está havendo algo pior aí. Mas, enfim, eu acho que é muito essa narrativa que acaba assumindo uma proporção que não tem. Eu admiro muito o diplomata, o ministro Celso Amorim, muito mesmo. Qualidades pessoais, coisas. Mas ele tem dado essas declarações, eu vi ele falando dessa ordem internacional. Isso é uma concepção ideológica liberal americana. Então, há um conflito ali, agora, a tendência dos republicanos Trump e os democratas em torno disso. Mas nenhuma delas tem a ver com a gente. Entendeu? O debate é entre eles, uma forma de dominar, porque os democratas entendiam que dá para fazer uma dominação pelas organizações internacionais, justamente usando isso como ideologia. Os republicanos nem precisam disso. Nem precisa de ONU, porcaria nenhuma. Quer dizer, há uma tendência, não é só o Trump ele levou o limite, dos republicanos desprezarem isso, nem quererem isso, né? E os democratas valorizarem também, né? Por quê? Porque dá uma... Então, claro, dá um verniz. Um verniz. Claro. Tanto é que quando ataca a Guerra do Golfo e pela primeira vez a ONU aprovou, era o Bush o pai. O que ele disse? E ficou corrente. A nova ordem. Quando veio a palavra nova ordem, agora é a nova ordem, porque todos nós estamos num consenso internacional e tal. Então, acho que não é só a questão de Gaza, é que Gaza levou para a extremidade lógica. Quer dizer, ele foi ao limite isso. Ele está ao limite, né? E expondo isso com muita clareza, óbvio, com muita crueldade, né? Com muita angústia, muita ansiedade para todos nós. Eu já faz muito tempo que eu leio tudo, mas não vejo foto nenhuma. Eu já fiz uma coisa que eu fico muito mal. Mas é um estado... Veja, as pessoas falam, você é pessimista. Mas eu não tenho... Veja, se alguém me mostrar algum caminho, ninguém está vendo caminho nenhum.
Nenhum. Né? A não ser manter um protesto por princípio, porque você não tem forças concretas para que leve a uns... Veja o que nós estamos agora, não é nem estar para... É um cessar-fogo. E que vai trazer consequências, porque ali não é só genocídio, também está acontecendo... Um analista internacional criou esse termo já há um tempo, urbicídio, que é a destruição da cidade, é a destruição da forma de você se reconstruir, porque você interrompe, o cessar-fogo você interrompe. Tá, e aí? O que vai ser feito ali? E a desnutrição, e as doenças, e o sistema de alimentação, de saúde, tudo. Ou seja, o número de mortos já está uma projeção alta, mesmo tendo cessar-fogo. Né? Então, assim, é uma coisa horrorosa. E a grande maioria é cúmplice disso. E quando tu falas dessa questão dessa ordem mundial, né, que na verdade é isso, é um verniz, né, que nunca existiu, e tu achas que com esse fim dessa nova ordem, dessa ordem que nunca existiu, é possível nascer uma nova ordem? Como é que tu avalia também esses outros movimentos, professor? Sim. Da queda, se pode dizer assim, mas dessa ameaça ao Império Americano, esse movimento da China, Rússia... Não, é muito importante, nós estamos em outro mundo. Eu já volto a isso, mas o que eu quis dizer é o seguinte, nesse outro mundo ainda não cabe Gaza. Não cabe da mesma forma do mundo colonial, que sempre ficou colonizado, ficou à parte. Então, Gaza está à parte. Já a Ucrânia, não. Quer dizer, quando tem a guerra da Ucrânia e vem sanções pesadíssimas contra a Rússia, que nunca se viu, Paul Krugman, Nobel de Economia, quando ele viu isso, e ele apoiou, mas é só o diagnóstico, ele diz assim, a Rússia vai falir. Ele errou. Um prêmio Nobel. Porque ali já se configurou a existência de um outro mundo, que a gente já sabia, mas não tinha ideia. Ou seja, a Rússia sobreviveu, claro, tem problemas e tudo, mas relativamente muito bem, porque tem um outro mundo. Tem um outro mundo que não é só o mundo europeu ou americano. De comércio, de petróleo, de investimento, de tudo, claro, ancorado pela China. Não é só a China, mas ela é o ápice disso. Né? Veja, a Índia agora, o Trump argumentou 50% como o Brasil, porque desenvolveu comércio relações com a Rússia, burlando as sanções. As monarquias do Golfo não foram sancionadas, aumentaram o relacionamento com a Rússia. Então isso mostrou o outro lado, que é esse lado que vem com o BRICS. Quer dizer, o BRICS mostra isso. Né, que tem um outro mundo se estruturou econômica, militarmente. Né, país, veja, o Irã fornecendo drones para a Rússia. Né, quer dizer, isso era inimaginável, um país de médio porte exportando armas que foram importantes na guerra da Rússia para uma grande potência militar. Né? Então, não, você tem outro mundo. Agora, no caso de Gaza, é que Gaza não entra nele. Quer dizer, o BRICS dá a declaração, tal, mas que atitude concreta os países do BRICS tomaram? Não só em relação à Palestina, nem ao Irã. Vi muitos colegas meus especulando. Não, a China está ajudando a Rússia. Eu fiz questão de ver as traduções, pesquisar depoimentos e manifestações de parlamentares iranianos ligados ao governo, criticando a Rússia e a China, porque precisando deles, eles têm um ótimo, a China compra quase todo o petróleo do Irã, uma parte do... Quer dizer, ótimo relacionamento comercial, econômico, não tem nada a ver com os Estados Unidos, tudo mais, mas tem limites. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Economicamente, culturalmente, todas essas dimensões mudaram imediatamente. Só que, na hora da decisão, os Estados Unidos vai às últimas consequências por Israel. A China não vai. Aí um colega que é muito pró-chinês, a China não deve fazer isso. Cada um olha a perspectiva. Falei para ele, você olha a perspectiva da China, eu olho dos palestinos. Aí é de perspectiva, né? Quer dizer, que o argumento, eu até entendo. Falou, a China não
se pautou para não fazer, e acredito que é isso mesmo, justamente os Estados Unidos faz, de intervir, participar de questões militares no mundo, de conflitos. Que ela entende que com isso os Estados Unidos se desgastam e ela sobe. É verdade. O diagnóstico é esse. Agora, aí eu estou numa coisa de solidariedade. E princípio moral, que eu entendo que com todos os problemas tinha na Guerra Fria. Eu falei que eu ando saudosista da Guerra Fria. Que tinha esse equilíbrio. Sim. Entendeu? Gostando ou não, havia envolvimento. A União Soviética, sim. Cuba apoiou os movimentos coloniais na África. Foram lá, o Che Guevara foi lá, deu treinamento, tudo. Hoje você não vê isso. Você não tem isso. Não tem isso em Gaza. Gaza está cercado. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Então, sim, não tem dúvida nenhuma que esse mundo tem. Estou vendo aí a ação que o Brasil está nesse momento, com essas sanções pesadas dos Estados Unidos pressionando, mas estamos lá exportando para a China, aumentou a exportação, o México sinalizou. É um outro mundo. É um outro mundo. É um mundo que o Brasil apostou bem lá em 2003, 2004 e ele vingou. Porque isso é importante também, porque 2003, 2004, quando o Lula entrou, não era isso. Ele apostou, não era uma questão de fato. Né? Então, hoje é, né? Com a situação que se encontra a economia mundial. Mas, volto a dizer, mesmo tudo isso, o tema como Gaza está fora. Fica na periferia do mundo. Periferia. Veja, antes disso, eu falava assim nas minhas palestras, mesmo individualmente. Falava, pessoal, vocês que apoiam a questão palestina e tudo, vocês vão ter muito custo na vida. Quem apoia Israel só vai ter benefício. É verdade. Eu dei aula há muito tempo para jornalistas na PUC, de jornalismo internacional. Os 20 anos que eu dei aula lá, e via as pessoas se posicionando em relação a isso e tudo. De repente, eu olhava nas redes, a maioria mudou de posição. Aí eu ia olhar, viagem a Israel, teve bolsa não sei aonde. O chamado lobby sionista. Eu não acho que é lobby. É? Não acho. Se quiser entrar nesse assunto, eu divido. Já estamos nele. Não, o lobby, veja só, ele existe e ele é importante, não estou dizendo isso. Só que lobby, cunhou essa expressão, os Estados Unidos, como ele é legalizado, ele é transparente, então você vê lá a AIPAC, que é o principal lobby de Israel, dando dinheiro, financiando deputados, tudo. Só que o lobby, ele tem em primeiro lugar, ele tem uma atitude muito específica, né? Muito pontual, e isso é uma coisa. E o que nós estamos tratando aqui são questões que estão, assim, vêm da sociedade, assim, de grupos, de elites da sociedade, que não necessariamente estão em lobby. Uma outra coisa, eu estou me pautando aqui, ele escreveu muito pouco sobre isso, mas o que eu estou me pautando é o Chomsky. Uhum. Então, quando saiu esse livro do famoso aí do lobby israelense, do Mesharmer, do Walt, que é bastante divulgado, o Chomsky fez uma resenha crítica. E eu concordo com o Chomsky. Porque ele diz, vocês não olharam o seguinte, até 79, teve a Revolução do Irã, era o Irã, mais do que Israel, que os Estados Unidos apoiavam. Tem a Arábia Saudita, e não é devido a lobby. Ou seja, inverte até a questão, porque aí tem uma outra coisa. Ou seja, eu entendo, tal como o Chomsky, que Israel é um instrumento dos Estados Unidos. Porque quando você fala do lobby, a tese é que ele controla a política dos Estados Unidos. Tanto é que eles falam, todo mundo faz o que o Netanyahu quer, não sei o quê, e fala, o lobby, que é a tese do Mesharmer, fala, ele desvirtua o interesse nacional dos Estados Unidos, que agora a direita, uma parte da direita está fazendo isso nos Estados Unidos, né? Uma parte dos apoiadores do Trump, o Bannon é criticou para burro o apoio a Israel na guerra. Então, aquele outro apresentador, que era apresentador de TV, Carson Tucker e tal. Então, a ideia que eu tenho de uma outra interpretação, não. Israel é um instrumento dos Estados Unidos, da elite ocidental. Israel é um projeto do chamado Ocidente, do capitalismo ocidental, da geopolítica ocidental. Foi criado para isso e ele é um instrumento. Um secretário de Estado do Reagan chegou a dizer o seguinte, Israel é o nosso porta-aviões. Entendeu? Ele está lá estacionado no Oriente Médio, ele vai ficar lá. Nós usamos... E não morre americano.
Tá? Então, eu também divido dessa história entendeu? Que fica fazendo o que Israel quer. Sim, mas ao mesmo tempo está fazendo o que os Estados Unidos quer. Aí é que está. Veja só, de dados oficiais, hein? De 2002, a Brown University, que tem um projeto que chama Custo de Guerra. Eles calculam tudo, eu não sei como. 2002 a 2022, 20 anos da chamada Guerra ao Terror, os Estados Unidos matou diretamente 900 mil pessoas e indiretamente 4 milhões. Aonde que você vê discutindo isso? Corte. Absolutamente. Entendeu? Israel, sim. Eu não estou agora fazendo igual os sionistas vão dizer, lá, só Israel. Não, mas é que os Estados Unidos, ele usa isso. Entendeu? Ele usa desse artifício de Israel. Né? Então, portanto, eu não entendo. O lobby existe, mas não explica uma série de ações. Senão eu teria que explicar. Então, tem lobby na Alemanha, lobby na Inglaterra, lobby na França, e todos esses lobbies estão articulados entre si. Né? E assim, tudo quanto é projeto. Eu vejo o que está acontecendo nas universidades norte-americanas. Porque o que eu estou falando é mais difícil de lidar do que o lobby. Então, quando uma reitora negra de Harvard, se recusou a punir alunos que criticavam Israel, derrubaram ela. Foi durante o governo Biden, não foi o governo Trump. E não foi o Biden. Foram os que dão dinheiro. Entendeu? Então, assim, e os que dão dinheiro não necessariamente são assim, ligados a Israel. Ligados umbilicalmente, não é porque é o lobby. Porque é o mesmo projeto. Eles se reconhecem no projeto de Israel. Entendeu? É o Ocidente no Oriente. Aí é que está a história. Então, eu acho que há um exagero na questão do lobby, e mais do que exagero, eu acho que ele desvia, que fica muito fácil vamos dizer, responsabilizar um grupo que faz isso, faz aquilo e tal. Né? Aqui no Brasil também começou essa história de lobby. É muito mais, eu acho que é muito... Eles têm uma inteligência, desenvolveram muito maior do que lobby. Que são essas influências. Então, veja, que eu acabei de mencionar. Fundações, etc., que dão bolsas. Não é bem lobby. O cara não fala nada, ele te dá uma bolsa. Para você ir lá e tal. Não é um lobby, mas é um grupo, uma fundação. Os Estados Unidos têm muito isso, né, das fundações, de difundir o modo americano, né, de agir, o modo americano de pensar, etc., com textos, com palestras, com filmes, com vídeos, quer dizer, a chamada hegemonia cultural. Né? Eu acho que Israel é muito mais esse caminho aí, embora tenha o lobby. E também essa questão da perseguição, né? Sim. Que eu acho que também é bem forte isso, né? Mas em que sentido? No sentido de que tu estava falando, que se paga um preço alto por quem defende quem está do lado do povo palestino. Claro. Enfim, que é o que tu falavas, a reitora, né? Lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também se vê isso, né? Veja só, foi ontem que eu fui num evento aí para falar das universidades nos Estados Unidos. E aí, a semana passou a outra, eu fui pesquisar um pouco sobre isso. É muito interessante, porque é o seguinte... As universidades americanas, assim, o que elas recebem, não só das fundações, mas do governo, porque fica essa ideia que é privado tudo, bilhões e bilhões de dólares. Eu fui ver o dado, aqui menos recebe é 100 milhões de dólares anual. Um negócio assim, bom. E aí, bom, isso é uma coisa. E o que elas recebem de que área? Do Pentágono. Ou seja, nós ficamos com uma imagem um pouco tópica de universidade. Não. A universidade, há muito tempo, e principalmente nos Estados Unidos, está integrada no modo de produção capitalista. Ora, foi o presidente dos Estados Unidos falou que tinha o complexo industrial militar, né? o Eisenhower, na década de 50, ele falou isso. Quem manda aqui nos Estados Unidos é eles. E de lá para cá isso cresceu. E esse complexo precisa do quê? Precisa de conhecimento, precisa de ciência, precisa de tecnologia, para a guerra. Então, eles recebem muito financiamento. Então, quando vê essa coisa de Israel, os estudantes começaram a levantar a bandeira do BDS, boicote dos investimentos e sanções. E, ao levantar essa bandeira, o que eles começaram a reivindicar? Algo que é em todo lugar do mundo.
e no Brasil aqui também, os alunos da PUC chegaram a fazer isso, é o ponto nevrálgico. Só uma palavrinha: transparência. Porque eles começaram a querer saber os contratos. É aí que o bicho pegou, a minha hipótese, quer dizer, dessa perseguição. Entendeu? Claro, não é só ficar criticando Israel, porque trouxe um ponto nevrálgico, que começaram a sair coisas, de projetos, de contratos ali, que ficava tudo na surdina. Então o Trump veio com uma medida realmente restritiva, mas não é, veja, mas é para acabar com uma concepção de universidade. Porque não vamos cair nessa, tá? De chamar o Trump de idiota, que vai acabar com as universidades. Não vai acabar nada. Elas estão integradas no sistema de dominação norte-americana. Plenamente integradas. Ele não vai acabar com nada. A área militar, a área científica, tecnológica, as big techs, depende das universidades. Então, é isso que está em questão. Então, quando eu falei dos liberais democrata e republicana, a briga lá é essa também. Que eles têm um entendimento também de dominação, porque isso não... Quer dizer, toda essa história dessa universidade não é o Trump. Parece que o Trump está nos Estados Unidos desde 1900. Pelo amor de Deus. E isso é um outro problema, que a gente fica meio a reboque, com mais cuidado, da crítica dos democratas. Agora parar um pouco. Eu sou contrário a essa coisa, chamar o Trump nazista e fascista, no sentido nazista e fascista histórico. A gente esquece, algumas pessoas nem sabem o tal, o que os Estados Unidos fez no século XIX foi antes do nazifascismo histórico. E não deixa nada a desejar. Acho que eles copiaram o que eles fizeram com os indígenas e com os negros. O Trump é esse, pessoal. Ele não precisa de exemplo do Hitler, do Mussolini, de que veio. Porque, inconscientemente, o que esses democratas fazem, eu sou implicado mesmo, é como se fosse uma ideologia de fora. Entendeu? Eles sempre falaram isso. O nazifascismo é uma coisa de fora. O comunismo quer dizer, são ideologias exteriores a nós. Né? Eu vou dizer, mas nem precisa, porque eles tiveram essa, quer dizer, a expansão para o oeste, quer dizer. Então, o Trump, e ele mesmo, o Trump, ele fez referência a presidentes dos Estados Unidos do século XIX. São os expansionistas. Né? Então, acho que precisa tomar um cuidado um pouco com isso. Então, quer dizer, é bom lembrar, o genocídio em Gaza, quando ele começou, foi o apoio de um democrata. Né? A Kamala Harris não se colocou contra. As universidades começaram a ter esse problema durante o governo Biden, né? Intensificou com o Trump. Então tem um problema maior ali dentro da sociedade americana. Não posso localizar apenas em um outro grupo ideológico, ou de lobby, ou de coisa que fica agindo na universidade. É o funcionamento das universidades que está em questão. É isso que eu acho que é o principal problema que eles estão vendo. Senão é um reducionismo, né? Que é um pouco o que se faz, eu acho, na questão de Israel com Netanyahu também, né? Que é o que tu falavas lá no começo da nossa conversa, né? Não, sem dúvida, é o bode expiatório. Tá? Então, às vezes eu vejo um texto, o teste meu é assim, alguém que apoia o Estado de Israel, o Estado, assina, aí eu olho, acho que ele pode assinar. Eu falei, então eu não assino. Porque é isso, quer dizer, é o bode expiatório, né? O bode expiatório é um negócio clássico na política. Aliás, é um livro belíssimo do Mário Vargas Llosa sobre a República Dominicana, Festa do Bode. Uhum. Que é aquilo das sociedades, a expiação. Né? Aí você expia, parece que lava a alma, lavou a alma nada. Né? Então, agora é o Netanyahu. Como se ele fosse o Finkelstein, o antisionista, o judeu-americano, ele diz isso. Ele não é o criador, né? Ele é muito mais uma consequência do que o construtor disso, Netanyahu. Ele é uma consequência desse processo. Né? Muito mais. Exatamente. Professor Reginaldo Nasser, que super aula. Muitíssimo obrigada. Gostei demais, viu?
Foi um prazer. Espero que a gente se encontre outras vezes. Com certeza. Esse foi o CultivaCast com o professor Reginaldo Nasser. Não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar. Se puderem, deixem a contribuição de vocês via Pix ou tornem-se membros aqui do canal para a gente fortalecer cada vez mais esse espaço de encontro e reflexão. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.